E aí, pessoal, tudo bacana com vocês? Bom, como prometido no vídeo da última aula, na aula de hoje a gente vai continuar falando da visão. Só que a gente vai falar dos problemas relacionados à visão. Claro, existem muitos problemas que podem acontecer com o olho de uma pessoa, né? Mas hoje a gente vai falar especialmente dos problemas que são relacionados à formação de imagens, às ametropias, certo? Que existem 4 tipos: a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Nossa, prof, que nomes complicados, né? Mas a gente vai tentar facilitar um pouquinho para a gente conseguir entender. A miopia, ela então é o problema mais comum que aparece. E ela acontece porque o olho da pessoa, normalmente ele é um pouquinho maior do que deveria ser. E aí a imagem, quando bate lá no fundo da retina, em vez de se formar lá atrás, ela se forma um pouquinho antes dela. Então por isso acaba tendo esse desfoque. E quem tem problema de miopia, normalmente tem problema para enxergar para longe. Então eu vou querer ver lá no morro. Então a minha visão vai ficar muito ruim, né? E para enxergar para perto, a pessoa não vai ter problema. Essa basicamente é o problema da miopia, para poder enxergar para longe. A hipermetropia, o olho, como antes era um pouquinho maior, na hipermetropia o olho é um pouquinho menor, fazendo com que a imagem se forme depois da retina, vai focar só depois. E aí esse problema vai ser para quem tem problema para enxergar para perto, quer ler um livro, uma bula de um remédio. Então essa pessoa vai ter este problema, não vai conseguir enxergar para perto. E para enxergar para longe, normalmente ela vai ter mais facilidade. O astigmatismo, tá? Que é o problema que inclusive o Prof. Tomás tem. O que é? Na córnea, então na parte da frente aqui do olho, é como se tivessem duas lentes. E aí a imagem ela fica desfocada, né? Tanto para perto quanto para longe, né? O Prof. Tomás, ele tem um problema só para longe. Quando ele vai enxergar um pouco mais longe, vamos imaginar um cartaz no fundo de uma sala, né? Ou se ele quer ver alguma coisa, alguém conversando lá longe, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas para perto ele não tem dificuldade. E como que ele descobriu esse problema? O Prof. Tomás, então, ele tinha muita dor de cabeça, né? Quando mexia em computador ou forçava um pouco mais a visão. E principalmente quando era um dia muito claro, eu tinha um problema que se chamava fotofobia, que é os dias que são muito claros, o olho do prof arde muito, né? E aí então por isso então ele acaba utilizando o óculos, aí o óculos ele é levemente amareladinho para evitar então essa coisa da luz muito forte. E o último problema então que a gente vai falar hoje vai ser a presbiopia, que é também conhecido como olho cansado. Ele normalmente acontece nas pessoas que são um pouco mais velhas, depois dos 40 anos, né? Que aí ela vai ter tanto problema para longe e para perto, que quando, por exemplo, está olhando uma coisa lá longe, e aí vai mudar para ler uma coisa aqui perto, vai desfocar a visão e vai ser muito ruim para conseguir focar. Então, por isso, se utiliza este óculos, para poder ajudar nessa troca de foco. Mas esse problema, como eu falei, só acontece para pessoas mais velhas, depois dos 40 anos. Então, o pai, a mãe, a avó, por exemplo, que já é mais velha, provavelmente se começou a usar óculos só depois de mais velho, provavelmente vai ser este problema, certo? Claro, existem muitos outros problemas, como catarata, a cegueira, estrabismo, outros problemas que podem também acontecer com o olho, né? Mas hoje o nosso foco vai ser somente então nas ametropias, então nesse problema em conseguir focar os objetos. E assim a gente conseguiu terminar hoje, na aula dessa semana, o conteúdo relacionado aos 5 sentidos. E aí semana que vem a gente vai começar a falar do sistema esquelético e do sistema muscular relacionados ao movimento do nosso corpo. Certo? Então, espero que estejam todos bem, se cuidando e um beijo apertado e até semana que vem. Tchau!